Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Hoje encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, e o versículo de número 22. Assim está escrito: Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Esse é o texto em que vamos refletir, falando sobre bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui era uma diferenciação que estava havendo entre os irmãos, causada unicamente pela divergência entre a comida e a bebida. Alguns tinham a sua consciência de que determinadas coisas lhes eram próprias, lícitas e, portanto, necessárias. Já outros que, querendo colocar dificuldades e impedimentos, com isso estavam, então, criando barreiras diante das pessoas. E a palavra de Deus dá-nos a entender que muitas das vezes nós nos preocupamos com coisas tão pequenas e insignificantes e deixamos outras necessárias de uma atenção e de um posicionamento, deixamos que elas passem sem serem notadas. E quando olhamos aqui, o que Paulo está dizendo é a respeito da liberdade que é desfrutada no amor. E que o nosso propósito não é colocar tropeço ou escândalo diante de um irmão. E isto tem acontecido muitas das vezes por questões de comidas, de bebidas e de dias, que as pessoas fazem diferenciação. Mas quando nós encontramos na palavra de Deus, estas coisas não devem nos mover no sentido de que há algo de caráter eterno. O comer, o beber, a questão de dias, são coisas enquanto estamos vivendo aqui na terra. O que Paulo dá-nos a entender é que a nossa preocupação e o nosso cuidado maior deve ser com as coisas que são realmente de caráter eterno, duradouro, permanente. Quando ele diz-nos aqui, nos versículos 13 a seguir do capítulo 14, diz: assim que já não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Ele disse: para mim eu tenho que nada é imundo. Mas já há outros que encontram imundícia em tudo. E diz: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Então não destrua por causa da comida, se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Então não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Que o nome do Senhor não seja blasfemado. Nós encontramos nos nossos dias muito desta prática, que é conhecido como uma prática legalista. As pessoas que fazem um cavalo de batalha em relação a comidas, a dias e a luas, para que tudo seja de acordo com o que eles entendem no seu pensamento. Quando Paulo diz que em nada disso ele encontrou uma coisa imunda ou contaminada, mas que elas têm a sua razão de ser. Para confrontar ou contrastar com esse estado de coisas, ele diz-nos no versículo 17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quem nisto serve a Cristo é agradável a Deus e é aceito aos homens.
Em que condições? Na prática da justiça, na vivência em paz, no desfrutar da alegria, que isto são próprios do reino de Deus, são de caráter espiritual e não físico e natural humano. Então, existem as coisas com as quais nós devemos sim nos preocupar e estar atento com relação a elas e não abrir nenhuma oportunidade. Mas existem outras coisas em que muitas pessoas se apegam, se prendem a elas e com isso entristece a muitos corações que estão rendidos a Cristo, que estão servindo ao Senhor e por conta deste cavalo de batalha, podemos assim dizer, este tropeço que as pessoas colocam diante dos outros, esta pessoa pode desanimar, esfriar, enfraquecer e dar as costas para o Senhor Jesus. Então o que ele diz é que nós devemos seguir as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então não deve ser nosso propósito destruir a fé do nosso irmão em relação à comida e à bebida. Então, ele diz que nós devemos ter este devido cuidado. O que Paulo nos orienta aqui é que nós somos bem-aventurados quando não nos condenamos a nós mesmos naquilo que aprovamos. Muitas das vezes nós pegamos pesado com relação à comida e à bebida e fechamos os olhos e os ouvidos a outras coisas que são muito mais perigosas e prejudiciais do que a comida e a bebida. E nelas nós estamos, às vezes, pela nossa atitude, nos condenando a nós mesmos. Ao passo que, por outro lado, nós queremos ser os executores com relação ao que o outro come, ao que o outro bebe. Quando, na verdade, existem outras coisas muito mais perigosas que nós precisamos fortalecer nelas a atenção e viver de tal forma que nós não sejamos complacentes ou coniventes com esse tipo de coisas. Então, quando ele diz aqui, tens tu fé plena em ti mesmo diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então aqui nós estamos falando de um ponto que Paulo trouxe com relação à comida e bebida, mas este texto serve para várias outras situações. Por exemplo, nos nossos dias, enquanto alguns estão preocupando-se com o comer e o beber, outros estão deixando correr de maneira solta outras práticas que são muito mais condenáveis do que o comer e o beber, e elas estão correndo à solta com o apoio daqueles que deveriam fazer vigilância e não se tornar conivente, não ser complacente com o erro, com o mal, com a aberração, com a mentira, com a imitação, com a obra de natureza diabólica, transparecendo-se como se fosse uma obra de Deus. Isto é muito mais perigoso do que se preocupar com a comida e com a bebida. E nisso muitas pessoas estão se tornando, se condenando a si mesmo, se bem que eles não julgam desta forma, acham que estão no auge, estão fazendo o melhor, estão tendo benefícios, estão tendo retornos financeiros que lhe traz segurança e, portanto, deixa como está. Se isso está trazendo resultado para nós, então está tudo certo. Mas e diante de Deus? Como é que fica diante de Deus esta situação? Nós vivemos o dia de uma balbúrdia, uma mistura, uma confusão religiosa muito grande. E muitas práticas diabólicas têm se filtrado no meio do povo e têm recebido o apoio daqueles que deveriam combatê-la. Ao passo que eles vão combater a comida, a bebida, o porte, o comportamento, o hábito, a prática de um irmão, e por outro lado, deixa estas coisas enraizarem-se no meio do povo. Então aqui nós encontramos uma advertência
Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, partindo desse pressuposto, muitos se prendem a questões da margem, a questões de comidas e bebidas. Com isso estão destruindo a obra de Deus. Quando pensam que estão sendo zelosos, estão sendo um instrumento de destruição da obra de Deus estabelecida na vida das pessoas, e isso vai ter uma consequência que a pessoa vai precisar arcar com ela. Ao passo que se preocupam por este lado, se descuidam do outro. Então, eles desconhecem que no reino de Deus não é a comida, não é a bebida, mas é como eu li aqui, é a justiça, é a paz e a alegria no Espírito Santo. Então, ao passo que se prendem a estas coisas corriqueiras, como comida e bebida, abrem-se brechas para que outros se tornem coniventes diante de situações que vão trazer escândalo e vergonha ao Evangelho de Cristo. Então é muito mais sério do que a comida. São as práticas ditas religiosas com toda sorte de males que estão se proliferando nos nossos dias. E muitas pessoas estão achando bonito, está aprovando, está apoiando, está colocando as pessoas em pedestais, está oferecendo valores financeiros para que a pessoa continue naquela prática. Estão promovendo, e eles não sabem que eles estão sendo coniventes numa prática contrária à palavra de Deus e, portanto, à luz da Bíblia, estão se condenando a si mesmo naquilo que aprovam. Mas alguém pode dizer, mas eu não faço, mas apoia quem faz. Aprova quem faz. Você não faz, mas você dá o apoio. Você fecha os olhos, fecha os ouvidos e não contrasta, não confronta este tipo de coisas. Veja o que Deus disse através de Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 32, diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Eu não faço, mas eu apoio quem faz. Eu não repreendo quem faz. Eu apoio quem faz. Eu só não faço. Mas se fulano faz, está tudo certo para mim. E à luz da Bíblia, isso me coloca na condição de corresponsável diante de uma prática que não tem apoio na palavra de Deus. E é o que Paulo disse aqui. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, o versículo 21, ele deixou registrado assim: amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Então, o que nós estamos observando e vendo nos nossos dias são muitas coisas que saíram fora dos parâmetros bíblicos e espirituais e entrou nos parâmetros da exploração, da aberração, da zombaria com relação às obras de Deus, no intuito unicamente de trazer recursos financeiros. E com isto, as pessoas estão permitindo esse estado de coisas se propagar e criar raízes, e não sabem que eles são corresponsáveis quando apoiam e quando se calam diante de um estado de coisas como este. E é aí que está, não somente quem faz, mas quem apoia o que faz. Então, tanto o que faz como aquele que o apoia, eles são corresponsáveis e terão de Deus consequências duríssimas para a sua vida, porque Deus não se deixa escarnecer.
E o que as pessoas estão fazendo hoje em dia com esse tipo de coisas é procurar zombar de Deus e escarnecer de Deus e enganar o povo de Deus. Mas o que diz a palavra é: bem-aventurado é aquele que não se condena. É preciso levantar a voz, é preciso dar um basta, é preciso dizer que isso não condiz com a Escritura, isso está errado, isso está direcionado pelo maligno e está entrando e as pessoas estão aceitando. Parece que estão como que dormente, já não percebem mais o perigo que estão enfrentando e o veneno que eles estão bebendo destas fontes perigosas. Portanto, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. A palavra de Deus nos afirma num dos textos que eles são a semelhança daqueles religiosos do tempo de Jesus. Eles coam um mosquito e engolem um boi. Os nossos dias estão semelhantes a este. Fazem marcação cerrada contra coisas simples e que são temporárias e passageiras. E as coisas de natureza espiritual que estão sendo corrompidas e destruídas, eles então estão apoiando, estão financiando, porque estão tendo retorno. E em vista da ganância do retorno, eles estão apoiando. Mas a palavra de Deus nos diz que nada ficará em oculto. Um dia chegará o momento em que Deus vai chamar a cada um de nós para darmos conta da nossa vida, de quem nós apoiamos, com o que nós fomos coniventes, com o que nós sabíamos que era errado, mas mesmo assim nós apoiamos. O Senhor Deus vai pedir de nós esta condição, quando nós deveríamos abrir os olhos, os ouvidos para ter o discernimento, os olhos para ver e a boca para reprimir, e não o fizemos. Nos calamos, porque tinha algo em jogo, tinha benefícios envolvidos naquelas situações, como estão hoje. E isso está destruindo a fé do povo de Deus. É preciso levantar a voz em alto e bom som e dar um basta diante desta situação, para não nos comprometer, para não sermos associados com esta prática maligna que está campeando nos arraiais evangélicos. Quando Paulo diz bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Preocupamos-nos com tão pequenas coisas e as principais deixamos correr a rodo. Haverá um dia da colheita desta atitude e desta prática contrária à vontade do Senhor. Então, para refletir, será que eu e você temos nos preocupado com coisas pequenas e temos sido conivente com coisas grandes e perigosas que são de caráter eterno, de natureza espiritual, que estão acontecendo? Será que nós estamos apoiando, batendo palma e ajudando de alguma maneira que aquilo se propague, que quanto maior o conhecimento, maior a exposição, maior o retorno financeiro que as pessoas hão de ter? E eles estão com olho não na cruz, mas no cruzeiro, no valor, na finança, no dinheiro. E, portanto, estão apoiando estas coisas erradas que estão acontecendo. Mas o Senhor Deus há de si um dia chamar para o acerto de conta. Eu não quero ser conivente, eu não quero ser corresponsável com esse estado de coisas. E motivo e encorajo você a que também não seja. Quem sabe você já tenha tido até apoiado esse tipo de coisas, mas hoje você tem uma orientação da palavra de Deus. Foge destas coisas. Liberta-te desta condição. Livra a tua alma. Não seja conivente. Não seja alguém que aceite e apoie, sem manifestar
a tua conduta e o teu posicionamento diante de Deus. Este é um ponto em que Deus não aceita a nossa neutralidade. Nós temos que tomar um lado, e é o lado da palavra de Deus. Reprimir e reprovar estas coisas e não estar enlaçados e nem participantes destas coisas ruins e que vão trazer consequências eternas. Portanto, aqui está: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. O que você está aprovando vai trazer bênção ou vai trazer condenação para a sua vida? O que eu estou aprovando vai trazer bênção ou condenação para a minha vida? A palavra de Deus está aqui para nós analisarmos e observar qual deve ser o nosso procedimento. E o Senhor há de nos dar graça e direcionamento para levantarmos-nos em tempo ainda, para reprimir, reprovar, denunciar e condenar toda a prática contrária à vontade de Deus. Nada disso tem apoio de Deus na sua palavra. Sigamos o que diz a palavra de Deus e não venhamos a entrar em situações que vão nos comprometer. Pense sobre isto e, se precisar, tome um posicionamento hoje. Lute contra esse estado de coisas. E não se preocupe com as coisas mínimas, mas preocupe-se com algo que pode tirá-lo do caminho do céu, da presença de Deus e da salvação que lhe foi oferecida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.